Olá, boa noite. Já estava com saudade de estar aqui, hein? A gente fez aquela maratona com ferramentas de coaching e foram 5 ferramentas de sucesso. Espero que você tenha colocado em prática, né? Porque não adianta ter um monte de ferramenta guardada na gaveta. Isso não faz um bom marceneiro cheio de ferramenta. Ele, na verdade, não é um bom marceneiro, né? Que o bom marceneiro, ele usa a ferramenta certa, na hora certa, usa com cuidado, tá bom? Hoje a gente vai dar aqui mais uma dica muito importante para quem quer alcançar sucesso na sua vida, seja ela na área profissional, na área familiar, na área conjugal, né? Como pai, como mãe, como amigo, como filho, como líder, como equipe, enfim, né? Em qualquer área da sua vida que você quer alcançar sucesso, é muito importante se comunicar, né? É muito importante a gente saber se colocar, expressar aquilo que a gente tá buscando colocar, fazer com que o outro entenda exatamente aquilo que a gente quer comunicar a ele, seja falando ou seja, né, através do nosso gestual, através da nossa imagem. E eu convidei uma pessoa que ela é uma sumidade no assunto, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que se comunica sempre com muita clareza, mas também com muita doçura, né? O nome dela é Gisele Lacorte, a pessoa que eu vou chamar aqui agora. Vem pra cá, Gia. Vem pra cá. Que hoje. Oi, Gia! Ah, Que alegria! Que alegria ter você aqui com a que gente alegria. hoje, né? Eu fico muito feliz assim de você ter aceitado o meu convite. Muito grata pela sua generosidade, né, em compartilhar o seu conhecimento, os seus estudos com pessoas que hoje estão, mesmo dentro dessa quarentena, né, mesmo nesse tempo difícil, essas pessoas estão buscando sair desse tempo com algo bom, né? Que seja um tempo produtivo, que seja um tempo importante, né? Que a gente saia com ganhos, né? Já que é um Sim, com tempo certeza. que a gente está tendo mais tempo, né? Vamos dizer assim, né? Tiraram de nós tudo aquilo que nos roubavam no deslocamento e agora Exatamente. sobrou tempo para a gente tirar os projetos da gaveta, tirar as ideias da cabeça e colocar em prática. Esse é o objetivo. Isso Então, aí. hoje a gente quer saber mais de você, né, sobre a comunicação, de que forma ela pode ser uma estratégia para eu alcançar aquilo que eu quero, né, na minha vida. Fala um Uhum, pouquinho de uhum. você aí para quem ainda não te conhece, quem ainda não viu o teu trabalho. Então, eu primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu sou psicóloga, sou terapeuta corporal em análise psicoorgânica e trabalho também com constelação familiar. E eu conheci a comunicação não violenta devido ao trabalho que, né, que você também faz, né, em empresas, e eu senti a falta de uma ferramenta que pudesse ajudar na questão do trabalho, na questão do consultório, porque a gente vê que nas empresas, nos relacionamentos e nas famílias, um dos maiores problemas está sempre ligado e girando em torno da comunicação, ou da falta da comunicação, né? Então, eu conheci essa abordagem e foi para mim assim um divisor de águas, porque ela ajuda a gente, primeiro a gente não entrar armado na comunicação, a gente poder se desarmar. E segundo, a gente também poder é,
conversar sobre o essencial, porque às vezes a gente fala, 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 e aquilo que ia realmente ajudar a resolver a questão não é falado. Então, a comunicação não violenta ajuda a gente focar mais no essencial, naquilo que realmente precisa ser dito. É, eu, desde quando eu era estagiária nas empresas, né, eu ouvia dizer que o mal das organizações era a comunicação, né? Sim, E aí, sim, depois disso, no consultório, atendendo famílias, eu ouvia os professores, né? E eu ouvia também a minha supervisão falando: olha, Michele, você sempre verifica a questão da comunicação, porque, né, muitas vezes o problema está ali na comunicação, né? Não é falta de sim. amor entre o casal, né? Não é interferência de uma terceira pessoa, mas é sim a dificuldade da comunicação. E aí agora, fazendo os trabalhos de coach, né, durante já alguns anos, eu percebo que muitas vezes a pessoa ela tem, né, todo um potencial, toda uma competência, tem várias oportunidades, mas ela não alcança o que ela quer porque ela se comunica de maneira equivocada, né? E aí, Sim, né, a dificuldade dela, o anseio dela, às vezes, melhorar a relação com o filho. E sim, aí, sim. e aí eu falo assim, poxa, mas você já tentou conversar com ele? E já não tem jeito. Mas como foi essa conversa? Me conta essa conversa. E aí, nessa conversa, ela falou que ela iniciou falando, tá vendo o que que você fez? Eu só Sim. falei isso, Michelle. Eu não falei mais nada. Foi suficiente para aquele adolescente vir com 5 pedras na mão e tal. Enfim, então, quer dizer, né, a comunicação, né, ela é uma barreira que Sim. precisa, né, se transformar em um trampolim. Em vez de ele me impedir de realizar algo, a comunicação precisa ser algo que me impulsiona para o meu objetivo, né? Exatamente, Como é que exatamente. começou a comunicação não violenta? De onde vem essa sacada, né? Que, poxa, é uma sacada assim Sim, de, gente, eu preciso tirar a violência da comunicação. Quem teve exatamente. esse Então, clique? quem teve esse clique foi um psicólogo, o Marshall Rosenberg, e ele criou essa abordagem na década de 60. Ele foi bastante influenciado pelo Gandhi, né? Porque o Gandhi conseguiu fazer a revolução, a independência da Índia, né, através da não violência. Ele queria uma revolução não sangrenta. E o Marshall, começando a observar os movimentos do Gandhi, ele começou a se inspirar e ele foi adaptando e criou essa abordagem. E ele deixou ele não está mais com a gente, em 2015 ele faleceu, mas ele deixou um legado incrível, porque ele conseguiu disseminar a comunicação não violenta em mais de 60 países, né? E criou um centro de comunicação não violenta também, para poder disseminar essa abordagem aí pelo mundo, né? O Marshall, ele começou a perceber o quanto que nós somos violentos através dessa observação com Gandhi, né? Ele pôde perceber como que a gente se comunica de forma violenta e como que a violência ela está muito mais entranhada na gente do que a gente pode imaginar. Olha, E aí foi quando ele percebeu, então, que ele poderia trazer esse presente, né? Que eu acho que foi que ele trouxe, sistematizando aí um modo de se comunicar de uma forma não violenta, né? sim, sim, com certeza. E é verdade, exatamente isso, né? Ela está muito mais entranhada, está muito mais dentro do nosso contexto diário do que a gente pode imaginar, né? Então, eu não me considero, né, uma pessoa violenta, né? Eu não me Uhum. considero uma pessoa que me comunico de forma violenta, mas uma coisa que me marcou muito, né, quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a CNV, foi quando eu me lembrei de uma situação que teve com meu filho, né, que hoje tem 9 anos. Na época ele tinha 6.
E aí ele virou para mim, eu sempre falava, Gabriel vai fazer isso, Gabriel vai fazer aquilo, né? Eu na cozinha, e ele lá na sala, e eu gritava mesmo para ele fazer alguma coisa. E teve um dia que eu decidi por mim mesma, eu decidi que eu não, falei, não vou gritar não, vou lá na sala, vou falar com ele. E aí eu fui lá na sala e fiquei na frente dele e eu falei assim, Gabriel, está na hora de fazer o trabalho. Aí ele virou para mim, Gi, fez assim, ó, veio aqui falar comigo. Tá bom, mamãe. Né? Eu achei tão engraçado assim, a reação que ele teve, né? Porque Sim. ele se sentiu importante, sabe? Ele se sentiu cuidado, né? Do tipo, pô, tu não Uhum. gritou para eu ir fazer o trabalho, né? Você veio aqui, falou Sim. comigo, né? Poxa, Sim. realmente eu sou alguém de valor para você, né? Ele Sim. não disse essas Sim. palavras, né? Mas quando ele foi, vem aqui falar comigo, né? Era isso que ele Exatamente. tá querendo me dizer, né? E, Sim. e eu me acho super carinhosa. Agora você. Sim, sim, exatamente. Mas assim, o Marshall ele fala que a comunicação não violenta é uma abordagem que vai ajudar a gente a criar relações mais autênticas e mais verdadeiras, porque atualmente a gente tem uma forma de se comunicar muito na defensiva. Muitas vezes, quando a gente vai prestar atenção, a gente não age, a gente reage ao outro. A gente está muitas vezes reagindo ao que o outro faz, reagindo ao que o outro fala, e às vezes a gente reage ao que a gente imaginou que o outro falou, porque às vezes o outro nem falou, mas a gente já imaginou algo que ele falou e já vai armado e já responde. Então ele fala que ele para a gente substituir esse modo defesa e esse modo de ataque, né? Que a gente possa. Ele fala uma coisa: se você for olhar as palestras do Marshall na internet, você vai ver que ele está sempre com dois fantoches nas mãos. Um que é uma girafinha e o outro que é um chacal. Ele diz que a gente deveria colocar orelhas de girafa quando a gente escuta o outro. E por que que ele escolhe a girafa como símbolo da comunicação não violenta? Porque ele diz que a girafa é o animal que tem o maior coração. Então ele diz que quando a gente escuta o outro, a gente deveria colocar orelhas de girafa, não orelhas de chacal, porque assim a gente vai poder escutar além do que aquilo que está sendo dito. E quando a gente fala também, a gente procurar usar essa linguagem que ele fala da girafa, né, que é essa linguagem mais empática, mais amorosa, né, para a gente passar a agir e não a reagir, para a gente poder chegar nesse essencial da comunicação, né? Exatamente, né? Exatamente. Teve alguém que colocou aqui, né? A famosa estar armado, né? Para as conversas, né? Exatamente, Sim. né? A gente é um desafio muito grande, né? Você ir buscar falar com alguém desarmado, né? Com um coração maior, né? Para ouvir o outro. Uhum. A gente tem Uhum. vivido um tempo onde está tão difícil ouvir e ser ouvido, não é verdade? Sim. Tá tudo É. tão oposicionista, né? Então, assim, se eu discordo da sua opinião em algum motivo, eu virei seu inimigo, né? Então, a Sim. gente não pode ser amigo porque a gente discorda de algo, né? É algo tão, parece tão absurdo, mas é tão real, né? Então, tirar essas barreiras, né? De uma forma prática, Gi, eu queria que você pudesse, assim, nos dar orientações, né? O que que a gente, de que forma a gente pode alcançar o sucesso que a gente tanto almeja, por exemplo, né, na área conjugal, né? Quais são Uhum. aí
as frases, né, que a gente costuma sempre dizer e como deveria ser a frase correta, a forma correta de se colocar. Então, na verdade, eu vou dar uma contextualizada antes de te dar essa resposta, porque, na verdade, a gente tem uma criação muito violenta, né? Como eu disse para você, eu acho que a comunicação não violenta, ela é mais que uma abordagem, eu acho que ela é um processo. Eu acho que a gente achar assim, nossa, eu vou virar não violenta de uma hora para outra, não é muito real. Porque quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber como que a violência está muito mais entranhada na gente do que a gente imagina. Por exemplo, ele fala muito, antes de eu chegar aí no casal, eu vou explicar por que que fica tão difícil a gente se comunicar não violentamente, ainda mais no casal, né? Porque se você for pensar bem, a nossa comunicação ela já é muito violenta. A nossa criação. Se você pensar numa criança, ainda mais nas épocas mais antigas dos nossos pais, muitas vezes quando a criança vai para a escola e ela apanha na escola, quando ela chega em casa e chega chorando, e ainda mais se for menino, né, que chega em casa chorando, a mãe muitas vezes vai dizer o quê? Vai lá e bate de volta. Vai lá e se não bater e chegar chorando de volta em casa, vai apanhar mais ainda. Então, na verdade, quando um pai e uma mãe ensinam esse tipo de educação, eles transmitem essa educação, na verdade, eles não estão, eles estão querendo o bem do filho, eles estão fazendo isso, inclusive, por amor, né? Eles querem que o filho se posicione, porque a gente aprendeu que a única forma de ser respeitado e de se posicionar é através da violência. Então, quando um pai ou uma mãe ensinam isso para o filho, na verdade, eles estão querendo ensinar esse filho a se proteger, só que porque eles acreditam de alguma forma que é a violência. Se você pensar no modelo educativo da escola, há uns tempos atrás, né, na época dos nossos pais, a educação ela era extremamente punitiva. Se você erra, você precisa ser punido. Para você aprender alguma coisa, você precisa ser punido. Se você não for punido, você não vai aprender. E a violência, ela está tão entranhada na gente que eu descobri através da comunicação não violenta também a violência passiva. O que seria a violência passiva? Seria quando a gente não age violentamente, mas pensa. Né? Quantas vezes a gente está num grupo ou numa empresa e a gente tem vontade de dar uma resposta atravessada para alguém, a gente não dá, mas quando alguém dá, a gente vibra. Ou então, quando a gente... ou então, por exemplo, assim, eu vi uma vez uma cena de duas mulheres brigando e as pessoas em volta, elas estavam vibrando com aquilo, elas estavam, assim, achando aquilo o máximo, filmando, estimulando. Quando você for perguntar para as pessoas que estavam assistindo, elas vão dizer, não, mas eu não bati, eu não briguei, eu não fiz nada, eu não sou violenta. Mas, na verdade, ela estava ali vibrando com a violência alheia. Então, ela é também violenta, né? E se você pensar, a gente está no trânsito às vezes. Alguém fecha a gente pode até não falar, mas com o vidro fechado dentro do carro, a gente dá aquela, né, ou aquele pensamento. Então, eu acho que com o casal, né, uma coisa que ele fala, e que no meu primeiro curso de comunicação não violenta que eu fiz, ele falou isso e me marcou muito, que a maior violência, ele perguntou, vocês sabem qual é a violência que mais mata no mundo? E quando a gente começou a falar, né, guerra, tráfico, falou várias suposições, e ele falou, não, a violência que mais mata no mundo é a violência que nós praticamos contra nós mesmos. É essa forma violenta que a gente se trata, né, que a gente fala com a gente. Então, se eu quero começar a ser menos violenta com o meu parceiro, eu preciso primeiro começar a ser menos violenta comigo mesma. Eu preciso começar, quando eu erro, parar de falar, eu sou uma burra, sou uma idiota, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus, só eu mesma, né? Sempre faço isso. Eu preciso começar a melhorar esse diálogo interno comigo, porque o meu parceiro, o meu filho,
os meus colegas de trabalho, eles vão começar a se beneficiar quando eu começar esse processo primeiro comigo, né? Então, eu acho que eu vou responder essa tua pergunta aí do casal ao longo aqui, porque o primeiro passo seria esse, a gente começar primeiro ser menos violento com a gente mesmo. Né? Enquanto você estava falando aí, estava passando um filme aqui, né? Porque eu também tenho esse crítico interno, né? Que fica falando, eita, Michele, de novo, hein? Né? Ô, Michele, vai deixar de ser burrinha agora ou vai, né? Ou vai deixar para mais tarde? Né? Então, essa autoagressividade, né? Essa, então, é menos percebida ainda. Né? Sim, e ele falou que, inclusive, se a gente for pensar aí no tanto de suicídio, no tanto de pessoas que estão em depressão, que estão muito mal psicologicamente, e muitas vezes por esse maltratamento que a gente dá para a gente mesmo, né? Sim, sim, a gente se coloca numa condição, né, onde não é tolerável errarmos, né? A gente não tolera o nosso erro, principalmente as pessoas muito críticas, né? Elas têm o hábito de criticar os outros, mas a crítica que ela tem com ela mesma, muitas vezes é muito mais severa do que o que ela tem com os outros. Sim, às vezes quando a amiga chega, né, e fala, ai, amiga, você não sabe o que eu fiz, você vai lá e fala, não, mas você fez o melhor que você pôde, fica tranquila, mas quando é com a gente pega o chicote e vai lá, né, e se massacra. Exatamente, né? Exatamente. E assim, é tão importante, né, a gente virar essa chave, né, Gê? É tão importante a gente parar, né, para se olhar, né, no processo de autoconhecimento, antes da gente alcançar algo. Eu costumo falar nos processos de coaching, né, que o teu sucesso, né, a tua meta, o teu objetivo que você vai alcançar, ele vai ser uma consequência dos vários outros sucessos que você vai ter ao longo dessa caminhada. Então, buscar esses sucessos diários, né? Buscar essas conquistas diárias, ela é muito, muito, muito mais importante do que simplesmente alcançar, às vezes, aquela promoção. Né? Então, aquela promoção ela vai ter um valor muito maior, porque para você chegar lá, você galgou ali, né, uma série de conquistas, né, de conquistas diárias. Você conseguiu cuidar melhor de você mesmo, você conseguiu ser mais amoroso, né, consigo mesmo. Né? Tem uma amiga minha que ela está colocando aqui, né, Milena, não temos para onde correr, precisamos começar internamente, por nós mesmos, né? E assim transborda, né? Chega para os outros, né? De alguma forma. E é verdade, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, né? A Bíblia mesmo fala disso, né? Só é possível dar aquilo que se tem. Então, se você não tem essa consciência, essa autoconsciência, essa autopercepção, né? Esse amor por você mesmo, como é que você vai dar ainda para os outros? Né? Sim. Uhum, exatamente. E também, assim, eu acho triste, né? Porque às vezes a gente vai aprender comunicação não violenta e às vezes as pessoas ficam muito presas na técnica. Mas se a gente não fizer esse trabalho anterior aí, de se auto-observar, de olhar nossa própria violência, de poder fazer esse trabalho mais amoroso com a gente fica aplicando uma técnica, mas aquilo não entrou na gente, né? A gente não está com aquilo ali enraizado. Então, por isso que eu estou falando para você desde o começo que eu não considero a comunicação não violenta uma técnica, eu considero ela um processo mesmo, né? Que a gente vai... Porque, assim, se a gente passou, por exemplo, assim, ó, eu conheci a comunicação não violenta
com, sei lá, com 36 anos, 37 anos. Quantos anos? Então, eu passei 36 anos da minha vida vivendo nessa cultura toda de violência. Para a gente poder transformar isso, a gente tem que ter uma certa paciência com a gente. Sim, é verdade, né? É, É, como Jesus dizia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, requer que primeiro eu me ame para depois eu amar o próximo, né? Se eu tenho que amar o outro como eu me amo, eu tive que me amar primeiro, né? sim. Então, esse é o caminho, né? Por aí, né? Mas eu queria saber hoje como é que a gente consegue, né, alcançar, qual seria o segundo passo, vamos dizer assim. Né? Eu já estou nesse processo de autoconhecimento, eu estou mais atenta a esse comportamento violento comigo mesma, né? Depois disso, eu faço o quê? Então, tem pessoas que confundem um pouco, né? Tem pessoas que acham que a comunicação não violenta, ela está atrelada a uma passividade. Então, tem pessoas que acham que a gente vai adotar a comunicação não violenta e a gente vai passar a ser passivo, submisso e fazer vista grossa para tudo que as pessoas fizerem e a gente não gostar. E, na verdade, é justamente ao contrário. O que que eu acho que é importante, assim, o segundo passo que eu acho extremamente importante é a gente poder começar a prestar atenção nos nossos limites, porque muitas vezes a gente desconhece os nossos limites. Então, eu vou dar um exemplo para você que eu acho que ficou bem claro para mim dos limites, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava lá num retiro budista e ele estava contando que estava aplicando essa não violência na vida dele. Então ele disse que saiu com uma garota e essa garota ela tinha por hábito reclamar, sempre ela reclamava. E ele ali sempre paciente, escutando, escutando, escutando. Aí ele disse que um dia ela chegou e ela quis reclamar, né, ela quis falar um pouco, mas no caso ela estava usando a reclamação, né? Então ela quis falar com ele. E ela reclamou por 5 minutos. E ele, naquele propósito firme de ser não violento, escutou por 5 minutos. E ela falou por 10, e ele escutou 10, e ela falou por 15, por 20, por 25. E quando chegou aos 40 minutos, ele falou: ah, vai se catar, e desligou o telefone na cara dela. Não deu para cumprir o propósito naquele dia. Então, na verdade, eu acho que essa questão aí, esse exemplo, ele mostra para a gente muito bem como que quando a gente ultrapassa os nossos limites, a boa intenção não vai ajudar. Porque depois que a gente ultrapassou todos os limites, não dá para querer ser não violento. Então, a gente precisa prestar atenção qual que é o meu limite. Então, você perguntou da relação marido e mulher, né? Que horas que eu preciso me afastar? Que horas que eu preciso dar um tempo, né, para poder conversar depois? Porque quando a gente está tomado pela raiva, a gente não consegue falar bonito, a gente não consegue pensar em nada. Na hora da raiva, a gente fica muito, se a gente estiver muito tomado por aquele sentimento, a gente precisa então entender, não, agora não é possível, agora eu preciso do meu tempo, agora eu preciso me afastar um pouco. Então, quando a gente vai entendendo qual que é o nosso limite, a gente consegue usar a não violência de uma forma muito mais efetiva, né? Sim, sim, né? Esse entendimento, né? Ele realmente, né? Quando muitas vezes, quando a gente fala assim, ah, se bater na tua face, né? Dê a outra, né? Você fala, quê? Que história é essa? Né? Sim. Mas não é nesse sentido, né, de que a gente vai permitir tudo, né? Quando a gente não é violento, né? Não quer dizer que a gente é permissivo, né? Sim, sim. Mas quer dizer que a nossa opção de solução não é a violência, né? É um caminho mesmo do afeto, né? Como eu disse no início, né?
Quando eu gritava, por exemplo, meu filho realizar alguma atividade que ele precisava realizar, com certeza era porque eu me preocupo com ele, né? Porque eu tenho carinho por ele, é por amor a ele que eu estou cuidando de todas essas rotinas que ele precisa fazer, né? Só que mesmo eu sentindo tudo isso, quando eu gritava, eu não comunicava isso, porque se ele não entendia, eu não comunicava, né? Sim, Mas quando eu fui lá e passei a ir lá e falar com ele, eu passei a comunicar, né? E ele passou a realmente entender. Falei, poxa, esse é cuidado, esse é carinho da minha mãe comigo, né? Realmente eu sim, sou importante para ela, né? E parece uma coisa desleixada, né? Então, muitas vezes, né, eu percebo que na relação conjugal, né, aquele cuidado que a gente tem, né, quando a gente quer que o outro é, consiga melhorar algum hábito, né, algo que me incomoda, ou que pode até ser nocivo para ele mesmo, eu não acabo não comunicando esse meu carinho, esse meu amor, esse meu cuidado, né? O outro não entende dessa forma. E aí isso sim. me malgoa, me maltrata, né? E fica ali aquela bola de neve, né? Aquele ciclo vicioso de violência, né? Do pá de cá e pá de lá, né? Exatamente. E se a gente pensar também que na quarentena agora, né, o estresse, ele vai ativando esse nosso comportamento automático de raiva, né, e muitas vezes também, na relação de intimidade, a gente muitas vezes acha que não precisa cuidar, né, a gente, às vezes, fora de casa, a gente acaba se policiando mais, e dentro de casa a gente acha que pode falar de qualquer maneira, minha mãe nunca vai largar de mim mesmo, então eu posso falar com ela de qualquer jeito. Meu marido já está comigo há tanto tempo. E, na verdade, a Vocês me comunicação não entenderam, né? violenta. Tipo assim, me entendeu, não entendeu? Não entendeu? Então, Sim, sim, sim. mas às Então, vezes não entendeu, né? Mas às vezes não exatamente. entendeu. Exatamente. E a nossa comunicação, ela também, ela pode criar, a gente fala, o Marshall fala que pode criar muros, né, ou janelas. Então, depende, às vezes, a forma como a gente fala encerra o diálogo, não tem mais possibilidade. E, às vezes, a forma como a gente fala dá margem para o outro falar um pouco mais, e aí você falar um pouco mais, e aí você vai, através dessa comunicação mais empática, você vai dando a oportunidade de acessar mais o mundo do outro e de deixar o outro acessar mais o seu mundo. Porque, na verdade, às vezes a gente fala, 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 mas a gente não fala nem dos nossos sentimentos e nem das nossas necessidades, né? Então, a comunicação não violenta, ela vai trabalhar basicamente em cima de necessidades e em cima de sentimentos. Como é que eu me sinto e o que, que eu preciso? E perguntar para o outro também, como é que você se sente e como é que você precisa, e do que você precisa. Senão, a gente vai cair também numa outra coisa que a comunicação não violenta fala muito, que é o julgamento. Se a gente for parar para prestar atenção, o julgamento, ele rotula, né? É como se você colocasse ali um carimbo, fechou um diagnóstico, então, você é um estúpido, você é um mentiroso. E pronto. Quando a gente taxa desse jeito, né? Você é um mentiroso, você é um grosso. Pronto, não tem mais possibilidade. Você já deu o diagnóstico, você já fechou ali. Não tem mais o que fazer. E fora que quando a outra pessoa ela se sente agredida, ela já vai logo para onde? Para a defesa. Se você me agrediu, eu já vou me defender. E aí pronto, a possibilidade de diálogo já foi para o espaço. Agora, se eu chego para você e conto como é que eu estou me sentindo e o que eu preciso, né, eu vou te dar um exemplo aqui, né? A comunicação não violenta, ela trabalha com 4 passos, que é, primeiro, a gente trocar a observação, a gente trocar o julgamento pela observação. Como é que seria isso? Vamos supor que eu vejo a Lúcia roendo as unhas.
Se eu for fazer um julgamento, eu vou dizer, nossa, a Lúcia está tão ansiosa, a Lúcia está tão nervosa, mas se eu substituir esse julgamento por uma observação, eu vou dizer, a Lúcia estava roendo as unhas enquanto assistia a novela. Percebe a diferença? Né? Eu estou falando sobre um fato, eu não estou colocando um julgamento em cima daquilo que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu posso dizer para você, a Maria trabalha demais. O que é demais? Para mim, demais é uma coisa, para você é outra. Eu posso dizer, Maria trabalha de segunda a sexta, das 9 às 20. Eu estou falando de um fato, eu não estou falando se é muito, se é pouco, se é demais, se é legal, se é ruim, se é bom. Então, o primeiro passo... Não estou dando uma opinião, né, sobre aquilo. Não, Né? Eu estou exatamente. simplesmente falando o que é o fato, né? Como você disse, o que está acontecendo. Exatamente. Então, o primeiro componente é substituir o julgamento pela observação. O segundo passo seria dizer como é que eu me sinto quando isso acontece. Né? O terceiro passo é falar qual que é a minha necessidade. E quando eu conto da minha necessidade, eu estou gerando uma conexão com aquela pessoa. E, por fim, fazer um pedido. Você já reparou, Michele, como a gente pede o que a gente não quer, em vez de pedir o que a gente quer? Quantas vezes a gente fala assim, eu não quero mais que você faça assim comigo. Nunca mais faça isso. Não, não é para fazer assim. A gente muitas vezes fala do que a gente não quer. E de forma agressiva, e julgando. Né? E enquanto a gente não fala exatamente o que a gente quer. Claro, a gente fica achando não, que a gente está achando que a gente está sendo objetivo. Eu já falei que eu não quero mais isso. Né? A gente fala assim, mas não é possível, eu falo o tempo todo. Uma coisa clássica que a gente faz é, mas você sempre faz isso. Mas você nunca, a pessoa, ela já se sente injustiçada, porque ela fala, nossa, sempre? Nossa, ontem eu não fiz, pronto, já acabou aí. Ela já vai entrar no modo defensivo. Né? Ou quando eu falo assim, você nunca me escuta, a pessoa fala, nossa, nunca? Então, quando a gente usa... ouvindo, como nunca? Exatamente. Então, a gente fala que o pedido, ele precisa ser claro, objetivo e positivo. Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Como você falou do seu filho, então vamos imaginar que o seu filho deixa as meias dele aí espalhadas pela sala, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma mãe usando a comunicação. Uma mãe violenta ia falar, Roberto, você é um porco, você deixa essas meias espalhadas, eu não aguento mais, todo dia eu falo com você. E aí o filho ia olhar para a cara dela e ia continuar espalhando as meias e ainda ficar irritado com a mãe, né? Mas na comunicação não violenta, ela vai dizer o quê? Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia suja embaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, ou seja, ela está fazendo uma observação. Na sequência, ela vai dizer como ela se sente. Eu fico irritada. E depois, na sequência, ela vai falar sobre a necessidade dela. Porque eu preciso de mais ordem no espaço que nós usamos em comum. E, por fim, ela vai fazer o pedido bem específico. Você pode colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Então, ela fez uma observação, ela falou como ela se sente, ela falou da necessidade dela e ela falou exatamente o que ela quer que ele faça, que ele coloque as meias no quarto ou na lavadora. Então, esse exemplo não deixa mais claro? Muito, muito claro, né? Realmente um desvendar dentro de uma situação única que acontece, né? E aí você imagina inúmeras situações como essa, né? No seu dia a dia, né? Se você conseguir ser, né, uma de cada vez, quantos sucessos você não teve no seu dia? Né? Sim, sim. Então, assim, eu ia te fazer uma pergunta um pouquinho mais atrás, quando você falou, né? Tem muito a ver também
com a forma como a gente escuta e fantasia um pouco o que o outro diz. Não tem alguma coisa a ver? Tem. Sim, que é o que a gente falou lá atrás, sobre as orelhas de girafa ou as orelhas de chacal, né? Porque você já reparou que quando a gente gosta, vamos supor, a gente gosta de alguém e essa pessoa diz para você, ela diz alguma coisa para você e você fala, ah, sim, ai, que legal, tudo bem. E quando alguém que você não gosta fala algo muito parecido, você fala, tá vendo? Você escutou o que ela falou, né? Você está percebendo, né? Então, às vezes, a forma como a gente escuta faz muita diferença também, né? Na verdade, eu acho que uma coisa que me ajuda na comunicação não violenta é a gente começar a olhar o que está por trás daquilo, né? Porque pessoas que machucam as outras normalmente estão machucadas, né? Então, quando uma pessoa ela está muito agressiva, ela está muito violenta, ela está com necessidade de machucar as pessoas, muitas vezes ela está muito também machucada, ela está muito mal com ela mesma, né? E às vezes, quando a gente vai bater de frente com ela, a gente só vai dar para ela mais do mesmo. E quando a gente usa com ela uma comunicação não violenta, a gente dá uma oportunidade, talvez, que essa pessoa nunca teve, né, de poder falar um pouquinho do que está por trás daquela capa tão rude, né? O que tem por trás daquilo? Porque, como eu falei, né, quando a gente está amoroso, quando a gente está de bem com a gente mesmo, a gente não vai querer machucar os outros, a gente vai transbordar o que a gente tem dentro, não é? Uhum. Então, quando a gente está transbordando violência, agressividade, é porque é aquilo que a gente tem para oferecer. Sim. Então, eu volto a falar, né? Não é para a gente ser passivo, nem para a gente ser submisso, mas a gente pode aprender a se posicionar e a conseguir respeito de uma forma não violenta. A gente pode procurar olhar um pouco além para essa pessoa e poder conversar com ela, poder. E eu garanto, né? Por exemplo, eu trabalho muitas vezes com pessoas que trabalham com o público, diretamente com o público. E eles me contam direto que quando eles usam essa forma de abordagem, a pessoa às vezes ela se desculpa, ela fica constrangida, ela acaba muitas vezes ficando um cliente até fiel, porque ela teve a possibilidade de. Está me escutando? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Então, que muitas vezes essa pessoa vira um cliente fiel porque ele teve a oportunidade de ser olhado além do que aquilo que ele está apresentando, né? Eu ia Então, falar é exatamente lógico. sobre essa relação, né, do cliente, né, com o atendente, né? Por quê? Porque muitas vezes o atendente ele já está ali se colocando numa posição de inferioridade àquele cliente. E aí, né, é muito comum o cliente ter algum gesto, ou falar alguma coisa, ou até mesmo de não falar nada, e aquele atendente já acredita que tudo que aquele cliente ali está fazendo é realmente contra ela. E a partir daí, Sim. né, demora no atendimento, atende mal, né, não faz, né, com excelência, não faz o que deveria, tudo porque ela já entende que o outro está fazendo para agredir, e aí então ele reage, né? Tem uma, tem Exatamente. uma observação, né, de alguns políticos, né, hoje em dia, meu objetivo aqui com essa frase, né, e com essa situação, não fazer nenhum tipo de levantar nenhum tipo de bandeira política, né, apenas de demonstrar, né, que são figuras que estão o tempo todo na mídia e que a gente consegue observar melhor, né? Mas Sim. que você vê que tem uma postura, né? Até a mídia mesmo, que é uma fala o tempo inteiro agressiva,
né? O sim, tempo inteiro. E aí eu acabo chegando à conclusão que estão agredindo para ser o primeiro a agredir, né? Imaginando que já vai ser agredido de volta, e aí já agride antes, né? Para se defender de algo que uhum, ainda acredita que vai acontecer, né? E a gente fica aí nesse ciclo, né? E acaba tornando realmente esse extremismo ainda maior. E em vez de ser sim, um tempo, né? O tempo em que a gente está perdendo pessoas, o tempo em que a saúde está em crise, o tempo em que a nossa economia já estava em crise antes, agora está em crise mais ainda, né? E pode ser que sim, dure muito tempo, né? Algo muito sério que está acontecendo. Então, exatamente. em vez da gente somar, né, e se unir e se aproximar nesse sentido, né, de solucionar, de entender o outro, de entender as dificuldades, de acolher, de perceber o outro, a gente se opõe, né? Quantas pessoas não deixaram de falar? Eu tenho uma amiga que não fala com a mãe por conta de Sim, posicionamento sim, político. Não, porque sim, ela sim, votou nesse exatamente. cara, não sei o quê. Vai pra janela, bater panela por esse cara e tal, e nananã, né? E não se falam mais por conta disso. E Hum, como não se fala, tudo que o outro faz, ela se sente agredida, né? Tudo que a mãe faz, ela se sente agredida. E eu tenho certeza que a mãe dela também. Qualquer frase dela, qualquer palavra dela, né? É, ela já se sente agredida. Passaram um dia das mães, hoje nem se falaram, né? sim, Você vê exatamente. o quanto isso é triste, né? Da gente assistir. Sim. E sabe uma coisa que eu acho que é o maior desafio da gente praticar a comunicação não violenta também? É porque se você parar para pensar, a comunicação não violenta ela está bastante baseada no que a gente sente e na nossa necessidade. O quanto que a gente é levado no nosso dia a dia a prestar atenção no nosso sentimento? A gente não é, a gente muitas vezes não está, a gente não é estimulado a prestar atenção. Quando você está contando a história dessa mãe, dessa filha, né, o quanto que elas estão conectadas realmente com o que elas estão sentindo, com o que elas precisam, né? A gente fala, né, que infelizmente, né, não existe curso de educação emocional, ainda mais na época dos nossos pais, dos nossos avós, isso não existia nem pensar, né? Hoje até já tem muito mais material. Então, na verdade, acaba ficando uma agressão, uma violência, quando no fundo, as duas pessoas estão se sentindo muito machucadas, estão com necessidade de respeito, de amor, mas não estão, às vezes, nem conseguindo se conectar com isso, né? É como você disse no início, né? Nem com elas mesmas, né? Ela não percebe o quanto que ela mesma está se agredindo. E aí ela acaba Sim, falando que, tá vendo? Ó, foi dar chance lá para outra falar, "Ah, sua burra. Não tinha nem que ter dado oportunidade, né? E, sim, e, sim, e isso vai gerando, né, resultados cada vez piores, né? Então, o meu exatamente. objetivo, o meu plano, o meu sonho, ele vai ficando cada vez mais distante, porque vão Sim, crescendo novos muros, novos obstáculos, né? Eu mesma vou sim, produzindo novos obstáculos. Em vez de eu criar pontes, eu estou criando barreiras, né? sim, É, exatamente. gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para Gisele, né, toca aí nessa caixinha aí com a interrogação. Aproveita que só tem mais 10 minutinhos e aí ela vai poder responder para a gente aqui, ou então ela responde pelo direct também. Você está vendo aí em cima o nome da Gisele, né, o Insta dela, o endereço do Insta. Vai lá, se segue ela, né? Que você vai ver algumas postagens relativas à comunicação não violenta, né? A constelação familiar, que é um trabalho que ela faz também. E
Faz as perguntas aí, pode fazer as perguntas e mandar aqui pra gente, ou manda lá no direct para ela ou para mim que a gente responde, né? Mas nesse tempinho, fala, Gi. Eu acho que eu vou fazer só assim um resumo dos 3 pontos que eu acho mais importantes para quem já quer começar a praticar a comunicação não violenta Era a isso que eu partir ia de te agora, pedir. né? Esses minutinhos que Eu estão acho que eu sobrando, vou. coloca assim, Hã? o que é mais importante, né? Eu vou destacar 4 pontos mais importantes. O primeiro ponto é a gente começar no nosso diálogo interno com a gente mesmo, poder ser mais amoroso então, não, eu vou voltar. Na verdade, o primeiro ponto é a gente identificar a nossa violência. O primeiro passo é a gente perceber, nossa, eu estou achando que eu não sou violenta, mas no fundo eu sou sim. Olha eu aqui, olha meu pensamento. Olha eu aqui gostando disso. Olha eu aqui pensando isso. Então, essa primeira autoobservação de perceber que eu também sou violenta, porque senão o mal vai ficar sempre no outro. Eu sou maravilhosa, uma diva, e o mundo é que é violento. O problema está lá fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o primeiro passo. Deixa só eu corroborar com você numa coisa. Na Avenida Aham. Brasil, ali um pouco depois da Fiocruz, né, na altura ali de Manguinhos, tem uma placa na Avenida Brasil, uma placa branca, que diz assim: seja, seja você o que o trânsito precisa. Nossa, É, sim, essa placa, sim, toda vez que eu passo lá, ela conversa comigo. Porque realmente a gente está dirigindo, né? E a gente fica, nossa, esse trânsito precisa, né, ser mais humano. Esse trânsito, as pessoas sim, estão precisando ser mais assim ou assado, né? Então, que tal sim, eu começar a ser aquilo que eu acho que as pessoas precisam, né? Essa placa, sim, assim, exatamente. perfeita. Sim, exatamente. Então, tem até a frase do Gandhi que fala, né? Seja a mudança que você quer no mundo, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar que a violência também está na gente. Identificar que a gente também é violento e começar primeiro, antes de querer mudar a violência no mundo, a gente começar a mudar a violência dentro da gente. Né? O segundo passo é a gente começar a ser mais amoroso com a gente mesmo, principalmente nos dias maus, principalmente quando a gente falha, principalmente quando a gente erra, principalmente quando a gente está naquele dia que a gente está se sentindo super para baixo, é a gente pegar na nossa mão, né, dar aquele tapinha assim e falar, tá tudo bem, você fez o que você podia, da próxima vez você vai fazer melhor, a gente poder ser mais amoroso com a gente. E o outro passo seria a gente começar a prestar atenção nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades. Porque quando a gente pode prestar atenção no que a gente sente, no que a gente precisa, a gente fica mais alerta para perceber também e para escutar o que o outro sente, o que o outro precisa. Que como que eu vou querer perguntar para o outro o que você sente, o que você precisa, se eu não estou nem sabendo de mim? Então, eu acho que por isso que eu falei desde o começo que não é uma coisa assim que a gente, vou aprender hoje, vou usar tudo. Não, e nesse processo eu também costumo dizer isso quando eu dou palestra, que o universo ele testa a gente, né? A gente vem assistir essa live, a gente sai daqui todo cheio de propósitos e a gente sai da live e já veio o primeiro teste. E aí a Exatamente. gente dá aquela escorregada e a gente fala, isso daqui não funciona, não é para mim, e na verdade não, é um processo de altos e baixos, de acertos e erros, de recomeço, é um trabalho que a gente vai na persistência, que a gente vai dia a dia, que a gente vai construindo, não é uma coisa pronta, uma coisa construída que a gente vai ter vários tropeços, mas a gente vai ali. Exatamente. Gi, que maravilha de aula que nós tivemos hoje. Uma Eu gostei muito de estar certeza aqui. de muitos ganhos, muito produtivo, né? Essas lives que eu tenho feito, eu tenho dito que é a forma que eu tenho hoje,
né, de auxiliar as pessoas, de auxiliar a sociedade de alguma forma nesse tempo, né, entendendo que Uhum. a gente precisa mudar realmente o nosso olhar, como você falou muito bem. Se a gente olhar o nosso lar, olhar o nosso trabalho como uma prisão, como algo que eu não posso fugir, é isso mesmo, eu tenho que ficar nisso, eu não tenho para onde ir. Você vai ter um resultado. Mas se você olhar como um lugar acolhedor, como um momento de oportunidades, né, como um momento onde tudo pode ser melhor, os teus resultados serão outros. Então, Exatamente. dessa forma, assim, né? E eu sei que você também tem essa, essa mentalidade, né? De uma forma tão generosa, compartilhou com a gente aqui um pouquinho do teu conhecimento. Eu quero muito te agradecer e eu quero também lembrar essas pessoas, né, nesses últimos minutos, de que a gente precisa olhar com fé, com esperança, na certeza daquilo que realmente vai acontecer. Desde que eu me dedique, desde que eu seja persistente, desde que eu entenda que só informação, só conhecimento não me transforma, né? Eu preciso realmente ter atitudes, ter ações que me levem ao meu objetivo. Então, eu quero dizer para você que tudo vai dar certo, que esse tempo vai passar, que a gente pode sair desse tempo com muitos ganhos, que você vai alcançar todo o sucesso que você quer. Não desista, não deixe de entender, que o sucesso ela é uma equação de fé e identidade. Você precisa acreditar que você pode chegar lá e você precisa ter a sua identidade, saber quem você é para você chegar lá. E aí, se você tiver um coração, né, um coração em que você está aberto ao aprendizado, o sucesso vai estar garantido para você. Gi, muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que todo Eu que esse carinho, agradeço. toda essa tua generosidade seja por Ele recompensada. Tá bom? Um beijo Obrigada, eu também grande. adorei estar aqui, viu? Muitos beijos aí e obrigada para todo mundo que esteve com a gente aqui, esse tempo todo aqui. É verdade. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu sou imensamente grata à Ângela que me apresentou você, É né? Trouxe verdade, é você verdade, para o meu convívio. Eu fico muito feliz por esse tempo, tá? com Só certeza. lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai ter mais uma live, também às 21 horas, com uma psicóloga, uma coach, né, para crianças, né, uma kids coach que é a doutora Milena, que vai estar aqui com a gente, falando sobre obediência, como ter filhos obedientes. Como é que a gente faz? Agora, com a comunicação não violenta, eu acho que ficou mais fácil, né? Então, já tem uma dica, vai treinando aí, prepara as suas perguntas para sexta-feira. Sexta-feira eu aguardo todos vocês aqui no Consultoria Bittencourt com a doutora Milena, que vai estar com a gente falando sobre Kids Coaching, especificamente sobre obediência. Um beijo, fiquem com Deus. Então, Muito, muito, muito obrigada. Beijo, Gi. beijo então. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gente? Conseguiram? Conseguiram pegar aí as dicas da comunicação não violenta? Vão colocar em prática já a partir de hoje, né? Não adianta a gente receber ali a informação e não colocar em prática. Como a Gisele muito bem disse, as provas, né, vão começar a acontecer já a partir de hoje. Então, não perca a oportunidade de colocar em prática. Entenda, você vai conseguir, você é mais que vencedor. Um beijo, uma noite de paz e de descanso para todos.
Um beijão, obrigada.